Paz do Senhor, queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor José Filho, de Lusiânia. Venha comigo para a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11. Aqui no capítulo de número 11, o apóstolo Paulo fala sobre os falsos apóstolos. Versículo de número 1. Tomara que me suportasses um pouco na minha loucura, suportável, porém, ainda. Irmãos, Paulo, ele pediu aos crentes de Corinto que o suportassem em sua loucura. Em outras palavras, o que é que Paulo quis dizer? Paulo se sentiu como um tolo ao expor suas credenciais como um pregador do Evangelho, mas considerou que deveria fazê-lo a fim de silenciar os falsos ensinadores. Ele teria que se apresentar. Ele teria que dar um basta nesses homens que estavam infiltrados na igreja de Corinto. No versículo 2, porque eu estou zeloso. Olha, Paulo fala que está zeloso de vós com zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vós apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Irmãos, Paulo estava preparando uma igreja diferente. Paulo estava preparando uma igreja que pudesse estar fazendo a vontade do nosso Mestre. Paulo desejava que o amor da igreja fosse dedicado somente a Cristo. Paulo queria que o amor da igreja fosse dedicado somente a Cristo. Da mesma maneira que uma noiva pura guarda seu amor apenas para um homem. Ao dizer virgem e puro, o apóstolo se refere àqueles que não foram afetados pela falsa doutrina. Pelos que estavam induzindo aos crentes de Corinto, mas tinha uns que não foram induzidos, que não se deixaram levar pelas falsas doutrinas. Mas temos no versículo 3, mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Irmãos, nós sabemos da história de Adão e Eva quando foram enganados. Porque nós sabemos que a serpente ela é astuta, ela é sagaz. A devoção não pura e simples dos coríntios a Cristo estava sendo ameaçada pelo falso ensino. Então a devoção pura da igreja de Corinto estava sendo ameaçada pelo falso ensino. Paulo não queria que os crentes perdessem o amor sincero que tinha por Cristo, irmãos. Paulo queria que os crentes mantessem Cristo em primeiro lugar em sua vida. Pode ser muito difícil. Por quê? Por que pode ser difícil? Quando temos tantas distrações ameaçadoras tentando desviar a nossa fé, da mesma maneira que Eva perdeu o seu enfoque vindo da serpente, nós também podemos perder nosso enfoque, deixando nossa vida se tornar tumultuada e confusa. É verdade, irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Os dias do Senhor estão se findando. Existe alguma coisa, irmãos, que dificulta seu compromisso de manter Cristo em primeiro lugar em sua vida? Como você pode minimizar as distrações que ameaçam sua devoção com Ele? Nós sabemos que não é fácil. No versículo 4, porque se alguém for pregar
outro Jesus que não temos pregado? Ou recebeis outro Espírito que não recebeste? Outro Evangelho que não abraçaste? Com razão o sofrereis. Os crentes de Corinto, irmãos, cediam às conversas e às mensagens suaves. Ele cedia às conversas, às mensagens suaves, que soava bem e parecia fazer sentido. Sabe aquela conversa, aquelas pessoas que têm aquela lábia, como diz o ditado, aquela conversa mansa. Ainda hoje existem muitos falsos ensinos que parece fazer sentido. Não, eu acredito, é dessa forma. Parece que é verdade. Não acredite em alguém simplesmente por parecer ser uma autoridade. Não adianta, irmãos. Nós temos que ter cuidado. Ou por dizer palavras que você gostaria de ouvir. Procure a Bíblia, a palavra de Deus, e confira seus ensinos com a palavra de Deus. A Bíblia deve ser seu guia autorizado. Não ouça a nenhum pregador autorizado que contradiga as Escrituras. Foi contra as Escrituras, meu filho, cai fora. Foi contra a palavra de Deus, cai fora. Foi contra os ensinamentos que você tem aprendido, cai fora. Tem muitos querendo ensinar aquilo que não está relacionado às verdades que Cristo deixou escrito na sua palavra. Tem muitos, irmãos, os falsos ensinadores, eles distorcem, irmãos, a verdade a respeito de Jesus. E pregam que eles pregam um Cristo diferente, um Espírito diferente do Espírito Santo, e um modo diferente de salvação. Temos que ter cuidado. Aqueles que estão desviados e enganados. Estão desviados e enganados. No versículo 5 fala, porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Paulo estava dizendo, irmãos, aos irmãos de Corinto, que esses maravilhosos ensinamentos, ou ensinadores, ou excelentes apóstolos, não eram melhores do que ele, de forma alguma. Eles podiam ser locutores mais eloquentes, mas falavam mentiras e eram servos de Satanás. Quem fala a mentira, meu irmão, sabe quem é? É servos de Satanás. Quem distorce a palavra é servo de Satanás. No versículo 6, Paulo, eu sou rude na palavra, não sou contudo na ciência, mas já em tudo nós temos feito conhecer totalmente entre vós. Paulo, irmãos, irmãos, nosso querido Paulo, um brilhante pensador. Talvez não fosse um orador treinado ou eloquente, embora seu ministério fosse efetivo. Paulo não havia, irmão, treinado nas escolas gregas de oratória. Como acontecia provavelmente com os falsos ensinadores, Paulo acreditava em uma apresentação simples das boas novas. Alguns pensavam que isso mostrava despreparo. Pensava que estava despreparado. Deste modo, o desempenho do discurso de Paulo era frequentemente usado contra ele
pelos falsos ensinadores. Então tudo que Paulo falava era frequentemente usado contra ele. Nós temos certeza, irmãos, que Paulo, de forma alguma, pensou em desistir porque ele tinha um objetivo a ser cumprido. Em tudo que ensinamos e pregamos, tudo que Paulo ensina, irmãos, e prega era vindo da parte do Senhor. Tudo que Paulo falava era da parte do Senhor. Tudo que Paulo ministrava era da parte do Senhor. No versículo 7, pequei porventura humilhando-me a mim mesmo, para que fosseis exaltados, porque da graça anunciei o Evangelho de Deus? Será que havia pecado? Paulo está perguntando. Irmãos, talvez os coríntios pensavam que os pregadores pudessem ser avaliados pela quantia que pedia. Talvez porque ele pedia, não, esse daqui pelo valor, ele é um bom pregador. Esse pregador, ele está cobrando mais caro um pouco, mas significa que ele é um bom pregador. Um bom orador, irmãos, cobraria uma grande soma. Um orador mediano cobraria um pouco menos. E um mau orador discursaria de graça. Por isso que tinha esse passo. Os falsos ensinadores não podem o quê? Pode ter argumento. Como Paulo não cobrava na sua pregação, deveria ser um amador. Paulo não cobra, então porque não tem nenhum conhecimento como esses outros têm. Por sua pregação deveria ser totalmente um desqualificado, com pouca autoridade ou competência. Os crentes de hoje devem ter, irmãos, cuidado para não pensar que todo pregador, o evangelista que seja conhecido, o que exige grandes honorários, seja superior aos demais ao ensinar a palavra de Deus. A preocupação é essa, de querer ser melhor, de querer se engrandecer a si mesmo, de se louvar a si mesmo. Era isso que o povo, a minoria dos crentes de Corinto achava, que Paulo era inferior a esses falsos apóstolos. No versículo 16, irmãos, outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas com por loucura, nessa confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Paulo não poderia ter pedido apoio financeiro. Paulo poderia ter pedido apoio financeiro à igreja. O próprio Senhor Jesus ensinou que aquele que ministra a palavra de Deus deve ser sustentado pelas pessoas a quem ministra. Mas Paulo pensava que pedir apoio à igreja de Corinto poderia ser uma atitude mal interpretada. Existiam muitos falsos ensinadores que esperavam ter grandes lucros por meio da pregação. Então Paulo ficava preocupado porque eles poderiam achar que Paulo seria um deles também. E Paulo poderia parecer um deles, né? Ele se afastou completamente dos falsos ensinadores a fim de silenciar aquele que reivindica fazer sozinho a obra de Deus. Irmãos, que situação que a igreja de Corinto passava com esses falsos apóstolos. Não é fácil, mas que Deus venha
dar sabedoria a cada um de nós. Que Deus venha dar força para cada um de nós. Que os irmãos possam meditar mais nesse capítulo e na palavra do Senhor. Que Deus os abençoe.